Ok, vamos lá. A gente vai voltar para 1976. Imagina uma base da Força Aérea Espanhola. Lá, um grupo de soldados passou por uma das experiências mais bizarras e, olha, super bem documentadas que se tem notícia. O que era para ser só mais uma noite de trabalho, de rotina, acabou se transformando num evento que até hoje, sinceramente, ninguém consegue explicar direito. Então vamos juntos analisar o que aconteceu no famoso incidente de Baja. Então, para a gente se situar bem no mapa e no tempo, Base Aérea de Baja, na Espanha, o ano é 1976. Guardem bem esse lugar, porque ele foi o palco de um evento que, nossa, desafiou toda a lógica. É exatamente aqui que a nossa história começa de verdade. Então, vamos ao primeiro ato, o alerta noturno. Basicamente, uma vigia de rotina que foi interrompida por uma anomalia completamente desconhecida. Pensa só, era para ser mais uma noite normal para 2 soldados de guarda. Tudo calmo, sabe? Mas essa calma estava prestes a ser quebrada por algo que os deixaria em estado de alerta máximo. E tudo aconteceu assim numa velocidade impressionante. Primeiro, eles escutam um assobio muito alto e vem uma luz brilhante. Na mesma hora, um terceiro soldado aparece correndo e já soa o alarme. Para tentar entender o que se passava, eles soltam um pastor alemão treinado para investigar a área. E é aí, gente, que tudo muda. Uma lufada de vento fortíssima atinge os 3 e logo em seguida eles escutam o som de galhos se partindo na escuridão. A tensão ali devia estar, palpável. E agora a gente entra na parte central da história, o encontro fantasmagórico. O que saiu daquela escuridão simplesmente desafiou qualquer explicação. Foi o momento que definiu esse caso. O cão de guarda, aquele pastor alemão treinado para situações de combate, de repente sai cambaleando dos arbustos. Mas ele não estava sozinho. Algo o seguia. Algo que, olha, não tinha como descrever de forma lógica. E olha só essa altura. A aparição tinha cerca de 2,70 metros de altura. Pra gente ter uma ideia do que é isso, é bem mais alto que uma porta comum. Era uma figura imponente, sabe? Completamente anormal. E o mais estranho é que ela parecia pairar sobre o solo. Dá pra imaginar o choque de ver uma coisa dessas surgindo da escuridão? Os detalhes que os soldados perceberam tornam tudo ainda mais bizarro. Primeiro, a aparência era fantasmagórica, e a coisa flutuava. Os membros, como braços e pernas, pareciam meio que inacabados, só parcialmente formados, como se não fossem totalmente sólidos. E para completar, emitia um brilho verde bem estranho. Definitivamente não parecia ser algo daqui. Diante de algo tão inexplicável, como é que se tenta racionalizar? A hipótese das próprias testemunhas, dos soldados, foi essa. Talvez fosse feita de luz. Baseado naquele brilho esquisito, na aparência etérea da figura, foi a única coisa que pareceu fazer algum sentido para eles. A única explicação para algo tão translúcido e brilhante? Agora, o clímax da história, o desaparecimento súbito. Um momento de paralisia e ação movida a pânico. É aqui que o encontro atinge seu auge. Diante de algo tão bizarro, a reação humana é uma mistura de coragem e medo, né? Um dos soldados resolveu agir, mas o resultado foi paralisante. E isso desencadeou uma ação desesperada dos colegas dele. E o confronto se deu assim. O primeiro soldado se aproxima da criatura numa tentativa de confrontá-la. De repente, ele simplesmente desmaia, caindo no chão num estado de paralisia total. Ao verem o colega caído, os outros 2 entraram em pânico. A reação deles, no puro instinto, foi abrir fogo contra a aparição. E não foi pouco tiro, não. Foram cerca de 50 disparos contra a aparição. 50! Esse número é impressionante e mostra bem o nível de terror que eles sentiram. Naquele momento, eles tinham certeza absoluta de que estavam enfrentando uma ameaça real e palpável. E o resultado dessa chuva de balas? A aparição simplesmente desapareceu num flash de luz. Assim, tão de repente quanto apareceu, ela se foi. Logo em seguida, aquele assobio esquisito que deu início a tudo também parou. O que ficou para trás foi só o silêncio e a confusão total. E aí vem o rescaldo. As perguntas sem resposta. A investigação que se seguiu revelou uma falta de evidências que deixou todo mundo de cabelo em pé. Vamos aos fatos. O soldado que desmaiou, ele acordou. Ele teve uma perda temporária de visão, sentiu dor de cabeça, mas se recuperou por completo. Só que a investigação oficial, em vez de esclarecer, só aprofundou o mistério, porque não encontrou absolutamente nada. E aqui está o ponto central, a maior contradição desse caso. De um lado, a gente tem o relatório,
a ação que foi reportada, cerca de 50 tiros disparados pelos soldados. Do outro, a realidade encontrada no local. Nenhuma evidência física. 0 balas, 0 cápsulas, 0 buracos de tiro. Absolutamente nada que corroborasse a ação desesperada dos soldados. E isso nos deixa com a pergunta que não quer calar. Se a tal aparição não deixou nenhum rastro, se os tiros simplesmente não deixaram vestígios, o que então causou o colapso físico daquele soldado? O que causou os sintomas que ele sentiu? O incidente de Baja permanece assim, um arquivo aberto. Um enigma onde o testemunho humano entra em rota de colisão direta com ausência total de provas.